Geralmente, quando o assunto é a nomenclatura de pior seleção do mundo, já pensamos automaticamente na seleção de San Marino, principalmente por notícias e derrotas acachapantes que se tornam virais. Porém, nesse meio tempo sempre teve uma seleção tão fraca quanto, porém menos comentada: Liechtenstein, um principado localizado bem próximo à Suíça, que tem aproximadamente 40 mil habitantes, que teve sua federação de futebol fundada em 1934 e desde lá sempre se destacou por ser uma das piores seleções do mundo, tendo inúmeras derrotas, nenhuma participação em Eurocopas e muito menos participações em Copas do Mundo. E também tem pouquíssimos triunfos dentro do futebol, porém, ao menos, tem a sua competição nacional, que é a Copa Liechtenstein Cup, onde disputam todos os times do país e que dá uma vaga para a competição europeia, a Conference League. Porém, desde 2012, só temos apenas um vencedor dessa competição desde então, e com 100% de certeza a potência máxima do país, o Vaduz FC, que tem aproximadamente 51 títulos vencidos na competição. A serviço de comparação, o segundo time com mais títulos tem apenas 11, que é o FC Bowsers. E também vale se destacar que Vaduz disputa competições fora de Liechtenstein. A equipe disputa a segunda divisão suíça atualmente e já teve algumas aparições esporádicas na primeira divisão. Então dá para perceber um pouco que Liechtenstein, mesmo sendo um país inofensivo, inexpressivo para o futebol, tem o seu representante, que é o Vaduz, sendo um fator positivo para o país, que não diminui o fato da pouquíssima qualidade de futebol, que afeta muito a seleção nacional. Trazendo resultados mais recentes, a gente já percebe o nível da seleção atualmente. 3-1 para San Marino com mando no final de 2024, e também o fato que nos últimos 3 confrontos contra a seleção de San Marino são 3 vitórias para San Marino. Liechtenstein não vence a, abre aspas, pior seleção do mundo, fecha aspas, desde 2020. Outro fato que prova que Liechtenstein como uma pior seleção do mundo, né? Prova que é a pior seleção do mundo, é a sua colocação na última Nations League, que no último grupo, com Gibraltar e San Marino, somaram 2 pontos, sem conseguir vencer um único jogo, sendo esses 2 empates contra a seleção de Gibraltar e outras 2 derrotas para San Marino. Para vocês terem ideia do quão patética a seleção de Liechtenstein é, a última vitória deles em competições oficiais da UEFA, a gente ainda estava na pandemia, Covid-19, ainda era um problema global quando essa seleção venceu o último jogo no dia 8 de setembro de 2020. Adivinha contra quem? San Marino. Sim, né? Um grande clássico do futebol. Um 2-0 válido mais uma vez pela Liga das Nações. Agora, para ser justo, em amistosos, a última vitória da seleção foi contra a poderosa seleção de Hong Kong, no dia 10 de outubro de 2024, por 1-0. Vale destacar que algumas goleadas sofridas pela seleção de Liechtenstein que se tornaram ao menos um pouquinho virais, como 7-0 contra a Islândia, 6-0 contra a poderosa seleção de Cabo Verde, 9-0 para a Alemanha, 7-0 para a Suíça, 5-0 para Ilhas Faroé, 3-0 frente a Malta e para fechar 2-8-0 de frente à seleção espanhola, que são apenas pequenos exemplos de goleadas expressivas que essa seleção acabou tomando nesse meio tempo. Um fator extremamente importante para enfatizar a ruindade de Liechtenstein são os famosos rankings da FIFA, que são atualizados a cada data FIFA. E na sua última mudança no ano passado, Liechtenstein se encontra na posição 204 no ranking, atrás de grandes seleções como Seychelles, que tem uma bandeira no mínimo exótica, né? Tonga, Somália e Guam como exemplos. E essa posição é a pior da história da seleção, já que as derrotas recentes para San Marino e obviamente outras derrotas em competições da UEFA fizeram a seleção cair completamente no ranking. Em 2011, a seleção de Liechtenstein conseguiu o feito de ficar na posição 118 desse ranking, e 14 anos depois se encontra a quase 100 posições atrás. E por fim, você que viu esse vídeo até o fim, tá pensando, então não é a pior seleção do mundo, pelo ranking, né? Esse vídeo é um puro clickbait. Não é. Falando sobre realidade, como mostrei na última posição do ranking, se encontra a seleção de San Marino. Você tá vendo aí. Que querendo ou não, melhorou muito no aspecto futebolístico nos últimos anos, vencendo outras seleções mais fracas como o Liechtenstein e que teoricamente são, abre aspas, melhores que ela. E como eu já citei a seleção de Liechtenstein, ficou na última posição na última Nations League, em um grupo junto com outras 2 seleções tão ruins quanto. Então eu deixo aqui a minha insatisfação com a posição de San Marino nesse ranking. E deixo claro que esse vídeo não é um clickbait. E a chance de ele envelhecer como um belo vinho é grande. Porque a cada ano que passa, a seleção de Liechtenstein só piora. Já que desde o ano passado, não só por desempenho, e também
em resultado, assim, tudo. A seleção acabou se tornando, sem dúvidas, a pior dentro do continente europeu. E o futuro pode sim nos trazer cada vez mais humilhações de diferentes países e continentes. Já com o enfraquecimento de um futebol que já é muito pobre, que já tem só apenas 40 mil pessoas morando nesse principado, que cada vez fica pior, é cada vez mais alarmante. Já que tirando o Vaduz, que joga competições profissionais, mesmo que por outro país, né? Sim, o Vaduz joga pela Suíça, já foi falado aqui, e joga a Conference League, entrando na primeira fase. De forma positiva, né? Acaba representando Liechtenstein. Mas que sem ele, fica um país completamente inexistente o futebol, que cada vez mais regride, e que possivelmente, em um futuro muito próximo, se torne, sim, definitivamente, não só a pior seleção no continente europeu, mas a pior seleção do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha e, por favor, não esqueça do seu comentário, que é muito importante de verdade para a divulgação desse vídeo, para o YouTube entender que você curtiu mesmo esse vídeo. Obrigado por ver até aqui, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima.